irmãos, estimadas irmãs, que as bênçãos de nosso Senhor recaiam sobre nós em mais essa oportunidade em que nos reunimos para as nossas reflexões em torno das lições do Espiritismo cristão, que revive na terra a excelência, a simplicidade, a grandeza do Evangelho de nosso Senhor. Como nosso companheiro Carlos adiantou, esse estudo de hoje, não podemos nem chamar de palestra, é um estudo introdutório, motivador para um novo estudo que será iniciado amanhã nesta casa, todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas. Em que será estudado as obras, não digo todas, mas obras do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é um grupo que fez história no Brasil, viajando pelo Brasil inteiro e trazendo reflexões, estudos, aprofundamentos sobre a temática da mediunidade. Então, um dos livros deles é sobre o passe. Então, amanhã, reafirmando mais uma vez, dia 17/3, no horário das 20 e 21 horas, início do grupo de estudo de obras do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Os coordenadores são a nossa irmã Renata e seu esposo André, que estão presentes, nos dando, vamos dizer assim, a alegria, a honra de estarem conosco nessa oportunidade. Eles serão os facilitadores. E o tema passe é porque justamente o primeiro livro a ser estudado será esse aí, Terapia pelos Passes, que é o livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Aí tem o nome deles aí, o João Neves, o José Ferraz e o Nilo Calazans. Um deles já é desencarnado. Então fizeram história e deixaram os livros para a gente. Então, dito isso, meus irmãos, entendam que o que nós vamos fazer aqui hoje é uma súmula, um resumo do tema passe, que depois, com o tempo, poderá ser aprofundado nos estudos que começarão amanhã. Porque esse assunto passe, tem muita coisa para se falar. Eu assisti, preparando para falar aqui com vocês, eu assisti um seminário do Jacobson Trovão, que é diretor da área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, e em 3 momentos foram 4 horas e meia, só esse seminário. Então, há muita coisa para se falar, o que a gente vai fazer aqui hoje é um resumo, Então, começando, vamos ao histórico, O socorro através de passes aos que sofrem do corpo e da alma é instituição de alcance fraternal que remonta aos mais recuados tempos. A obra do saudoso Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, em que a gente encontrou essa afirmação, essa informação, que o socorro dos passes é a instituição que remonta aos mais recuados tempos. Eu quero dizer também que esse estudo já foi apresentado aqui na casa em anos anteriores, há 10 anos ou mais de 10 anos atrás. Então é possível que alguns companheiros que estão presentes aqui até possam se lembrar, É o mesmo estudo. Mas o magnetismo não é um fato novo. Há referências seguras de sua utilização entre os povos antigos, do Egito, da Caldeia, da Fenícia, da Pérsia, da Índia e da civilização hebraica. Então, em todos, pesquisando a história desses povos, encontra-se facilmente alusões a esta terapêutica, ou essa terapia da imposição das mãos. Egito antigo, os caldeus, a Fenícia, os pérsias, que hoje lá é o Irã, que está em guerra, os brâminas da Índia, e mesmo no Antigo Testamento bíblico a gente encontra referências a esse tipo de tratamento da imposição das mãos.
Agora, se o fenômeno da imposição das mãos sempre existiu, quer dizer, está na história dos povos mais antigos, foi com Jesus que se mostrou em toda a sua magnitude, inspirando os seus discípulos à continuidade da terapêutica consoladora. Isso aí é extraído de um excelente livro também sobre o tema, da doutora Marlene Nobre, né? Saudosa doutora Marlene Nobre, chamado, o livro tem o título de O Passe como Cura Magnética, né? Introdução. Ela nos fala dessa verdade, que o fenômeno da imposição das mãos, ele sempre existiu, mas foi com Jesus que ele atingiu a maior magnitude, né? As curas que Jesus fez, utilizando as mãos, impondo as mãos sobre os doentes, foram excepcionais, frutos da grandeza do seu espírito, da excelência do seu amor pela humanidade. Então, com Jesus, temos o ápice da utilização dessa terapia dos passes. E tem aqui algumas citações, que eu coloquei apenas algumas, bíblicas, né, onde a imposição das mãos é relatada. Em Mateus, em Marcos novamente em Marcos. Nesses capítulos e versículos aí, os nossos irmãos poderão pesquisar. Isso falando esses evangelistas de Jesus, né? Da atuação de Jesus. E depois, no Atos dos Apóstolos, duas citações aqui, que já é pós o retorno de Jesus à vida espiritual. No capítulo 9, versículo 17, que narra quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo de Tarso. Então, enseguecido, lá nos arredores de Damasco, naquela pensão humilde, que Ananias é enviado para impor as mãos sobre ele, restituir-lhe a visão, dizendo que ele era um vaso escolhido para a tarefa da propagação do cristianismo nascente. E já no Atos 28, já é o próprio Paulo atuando já como apóstolo do cristianismo, em que ele impõe a mão sobre um senhor enfermo para curá-lo. Agora, o termo magnetismo, como a gente usa atualmente, ele é mais atual. Nessas civilizações antigas, o termo utilizado é imposição das mãos, não magnetismo. O magnetismo surgiu com Franz Antoine Mesmer, que foi um médico nascido na Suábia, que é a região hoje da Alemanha, mas formou-se em medicina na Universidade de Viena, e, portanto, é chamado de um médico austríaco. Ele fez história sobre o tratamento através dos passos magnéticos, e é uma figura controvertida, porque para alguns ele foi um herói, para outros ele foi um charlatão. Mas o fato é que ele trouxe isso para a atualidade. O próprio Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, antes de se dar ao estudo da doutrina, ele foi magnetizador. Ele afirma ter sido magnetizador, um humilde magnetizador, como ele diz, e que estudou essas questões de magnetismo, que depois foi colocado na doutrina. Só que isso tem que se aprofundar nisso, não é o caso aqui. Mas então o termo magnetismo surgiu com Mesmer e seus continuadores, porque ele teve vários continuadores, né, que ficaram na história dessa terapêutica. Agora, interessante isso aqui, ó. Quem introduziu a terapia dos passos no Brasil, a gente pensa que isso é só dos espíritas, né? Mas há essa informação no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que Humberto de Campos diz assim, que foram os médicos homeopatas que iniciaram aqui, na nossa terra, os passos magnéticos como imediato auxílio das curas, por volta de 1840, antes da codificação do Espiritismo, uma vez que o Livro dos Espíritos surgiu em 1857. Então, antes da codificação, antes de Kardec se dedicar ao estudo e da codificação do Espiritismo, estes médicos e homeopatas já conheciam, né, muito antes da codificação, eles conheciam
o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Eles que eram discípulos de um outro alemão famoso, Samuel Hahnemann, que criou a terapêutica da homeopatia. Isso é uma coisa curiosa, não foram os espíritas. Em 1840, eles iniciaram essa terapêutica aqui no Brasil, conforme a informação fidedigna desta obra, psicografada pelo Chico. Agora, vamos a uma definição do que é o passe. E aí a gente nos buscamos em Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 98, em que ele diz assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Quem vai fazer uma doação de sangue pode doar aí 400 ml no máximo, né? Mas o passe, ele vem dos recursos ilimitados, dos elementos psíquicos, das forças espirituais, de formas que o médium passista, que trabalha com os espíritos, não precisa temer a exaustão das próprias forças, certo? Então é isso que ele está dizendo. Ele é uma transfusão de energias psíquicas, semelhante, comparando aqui com a transfusão de sangue. Agora, os tipos de passe, né? Tem tipos? Tem. Então vamos lá. Primeiro, o passe por encarnado. Seria um passe, até remontando aos magnetizadores, né? E muitos dos magnetizadores, eles não eram espiritualistas, eram materialistas, inclusive. E aplicavam passe, tratavam com magnetismo. Então, isso seria um passe por encarnado, ou um passe que fosse dado somente pelo médium passista, sem atuação dos espíritos. Só que isso a gente sabe que nas casas espíritas não acontece. Mas isso seria o passe por encarnado. O passe por desencarnado, isso acontece muito nas casas espíritas e a gente não percebe, porque muitas vezes a gente é tratado por técnicos espirituais, por espíritos benevolentes, por médicos da espiritualidade. Muito antes que a gente até adentre a câmara ali, nós podemos ser tratados em nossos lares, no momento do culto, ou numa hora que a gente faz uma prece e pede a Deus que nos acuda numa hora de dificuldade, de enfermidade. Os espíritos, e é bom que se diga que isso aqui não há exclusividade de espírita. Os benfeitores espirituais que atuam nesse campo, eles atuam em qualquer lugar, onde houver fé, merecimento, recolhimento íntimo. Eles atuam no centro, atuam na igreja católica, lá na igreja protestante, ou em outros ambientes onde haja merecimento, onde haja uma prece sincera de coração, esse passe por desencarnado acontece. Agora, esse aqui é o passe que acontece nas casas espíritas, que acontece aqui, por exemplo, que é o passe misto, que a gente chama, em que os médiuns passistas estão ali, estendendo as suas mãos, mas recebendo um influxo dos benfeitores espirituais, de técnicos espirituais, das energias radiantes, que se fazem presentes auxiliando na terapêutica. Esse é o passe que a gente chama de misto, é humano, espiritual. É o que acontece nas casas espíritas. Isso é bem narrado no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo, se não me engano, capítulo 17, em que André Luiz fala disso. Esse passe do desencarnado anterior aqui é abordado no outro livro, que é o Missionários da Luz, em que ele fala mais propriamente dito do passe dado diretamente pelos espíritos. Então são livros importantes para a gente também ter conhecimento. E uma outra modalidade do passe, que seria o passe à distância, ou chamada irradiação. Mas é possível isso? É possível sim, certo? E André Luiz pergunta isso lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17.
se poderia ser dispensado à distância. E Aulus responde, sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra, que faz a prece, faz a oração, que vibra em favor do enfermo, e aquele que o recebe. Ou seja, o enfermo precisa estar em sintonia, tendo fé que aquilo vai acontecer, estando também em prece. Aqui é uma figura só mostrando assim, ó, como o médium aqui com a mão no rosto, recebendo um influxo que vem do alto, mentalizando o doente e direcionando as energias para o doente que está acamado, o qual está em sintonia e vai receber. Recolhido em prece, o homem de boa vontade recebe recursos do plano superior, projetando-os depois na direção do enfermo ausente, cuja figura mentaliza. É o passe à distância ou irradiação. Isso aqui é uma figura que a gente pegou do livro do Martins Peralva. Agora, os objetivos do passe. Qual que é o objetivo do passe? O passe espírita objetiva o reequilíbrio orgânico, quer dizer, físico do organismo, perispiritual. É muito comum os espíritos atuarem no perispírito, e por tabela vai redundar no benefício para o corpo, né? E espiritual do paciente. Então, pega corpo, perispírito e espírito propriamente dito, é os objetivos de reequilíbrio orgânico, perispiritual e espiritual do paciente. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, aqui é uma coisa interessante que é da fala de André Luiz, no livro Opinião Espírita, apoio eficaz de todos os tratamentos. Ou seja, vamos entender o passe não como sendo algo que venha substituir a medicina. Não. Ninguém deve, no centro espírita, falar para alguém deixar de ir no médico, suspender o tratamento que está fazendo, para tomar passe apenas. Isso é um erro que alguém fizer isso, certo? Então, o passe é um complemento, é um coadjuvante, é um apoio eficaz de todos os tratamentos. E muitas vezes o que acontece na casa espírita é que os espíritos, às vezes atuando até só como desencarnados, ou mesmo na cama de passe, eles preveem doenças que poderiam sobrevir devido a erros, a falhas, a desequilíbrios nossos, né, nossas vivências, um acesso de cólera que nos cria um problema espiritual grande na nossa intimidade, a gente não percebe, e que, havendo mérito, às vezes os espíritos retiram aquilo que depois provocaria uma doença. Então, são todos esses aspectos que a gente vai aprendendo aos poucos. Agora, a postura do passista, vamos falando aqui, nós temos que adiantar por causa do tempo. Postura do passista, aí é o aplicador de passe. Vem nessa figura uma luminosidade assim, na cabeça do passista. Por que essa figura está aí? É porque o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre estas bases. Então, o médium recebe esse influxo pela cabeça. Pela cabeça que recebe. E isso é afirmado também no livro Nos Domínios da Mediunidade, nesse capítulo 17, que eles narram isso. Eles verificavam que os espíritos atuavam sobre a cabeça dos médiuns, a mente. E aí eles perguntaram por quê? Então é essa a resposta aqui, ó. O pensamento, né, é importante, a ideia iluminada pela fé, sem ela o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então não vamos pensar que levantar a mão para pegar o fluido, ou ficar descalço para pegar o fluido. Não, vem pela mente, pela cabeça, é aí que recebe. Quem pode dar passe? Isso também é informação lá do livro do André Luiz. De modo geral, todas as pessoas, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nas atividades de auxílio magnético. Então, todos têm essa capacidade de atuar como médios passistas, mais ou menos. Há diferenciação de pessoa para pessoa na capacidade magnética
ou de doação de fluidos. Há essas diferenças, sim. Mas, de modo geral, todos podem trabalhar nessa área. Mas quais seriam os pré-requisitos básicos para trabalhar nessa área? Começo, né, gente? Para começar, ó, boa vontade, mente aberta ao estudo, desprendimento, humildade, para entender que aquilo que você conseguir ajudar alguém não é mérito seu, mas é mérito da espiritualidade. Ter uma boa saúde, quando falo boa saúde, não é saúde perfeita, porque na Terra ninguém tem saúde perfeita, é uma boa saúde. Porque se a pessoa estiver muito fragilizada, enferma, aí ele precisa ser paciente, tomar passo e não aplicar passo. Estar integrado nas tarefas do centro. Se alguém quer trabalhar no trabalho de paz, por exemplo, de qualquer casa espírita, espera-se que ele seja participante da casa. Todo mundo conheça, sabem quem é ele, como é a vida dele, né? Participar de outras tarefas, das reuniões de estudo. É muito interessante, é muito necessário isso. Então, isso aqui é um pré-requisito básico. Agora, se você quer progredir nessa área, como se dará o progresso das faculdades radiantes, que é as faculdades do passista? Aí começam as coisas a ficar mais difíceis. Equilíbrio das emoções e dos sentimentos. Aí não é tão fácil assim, né, gente? Para crescer nessa tarefa, para não desperdiçar energia com desequilíbrios, com nervosismo, com afobação, com cólera, com discussões, né? Ter também acentuado amor aos semelhantes. É preciso ter amor aos doentes, aos enfermos, aos irmãos da caminhada, para que você se progrida nessa área. Ter profunda confiança no poder divino. Não é confiança em si próprio. Precisa ter confiança em si também, mas, sobretudo, confiança no alto. Quando a gente está aqui aplicando passo, quem está fazendo as preces ali, fala, vamos pensar em Jesus, confiemos em Deus, né? Liguemos a nosso pensamento através da oração, porque as bênçãos vêm do alto. Hábito de estudar, hábito de orar, não é só um estudo de vez em quando, gente, hábito cotidiano, diuturno, de orar também. Então, essas são, eu listei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos que são importantes para que a gente possa progredir na faculdade de dar passe. É claro que tem muito mais coisas, isso aqui é apenas uma síntese, como eu disse de início. Agora, a preparação precisa de preparação? Precisa, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz narra o início daquele trabalho de paz, que eram 2 passistas apenas, um homem e uma mulher, em que eles se preparam através da oração, prece e recolhimento. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Então, você precisa se ligar ao alto através da oração, recolher-se na sua intimidade, ligar-se com os benfeitores espirituais, para que você possa operar com proveito. Então, é sempre muito importante, antes da tarefa do passe, a prece, né? E, às vezes, os médiuns estão ali, eles nem estão percebendo que os espíritos estão, às vezes a mediunidade deles não dá para perceber isso, mas eles, do ponto de vista da intuição, eles estão sendo direcionados. Eu estou me lembrando aqui de um fato interessante que o André Luiz narra lá, que o Conrado é o nome de um dos médiuns, o homem, em que eles estavam em oração, assim, absortos em oração, mas era hora de começar. Então, o mentor do trabalho põe a mão assim no ombro do Conrado. Ele não sentiu nada, assim, do ponto de vista físico, nada, mas imediatamente foi lá e abriu a porta para as pessoas começarem a entrar. Então, olha que interessante isso, ele nem percebeu, mas pela intuição ele foi ali movimentado nesse sentido. Então, a prece é muito importante. Orando, o passista consegue
as vantagens da prece. Expulsar do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum. Atividade comum que nós todos estamos envolvidos, né, gente? Todo mundo está na rua, no trânsito ou no trabalho, problemas, conta para pagar, serviço, desafios, os mais variados possíveis, né? Então, a prece é uma forma de você expulsar do próprio íntimo esses sombrios remanescentes da atividade comum e sorver do plano espiritual superior as substâncias renovadoras para operar com eficiência em favor do próximo. Atrair a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, do plano maior. Então, pela prece a gente consegue fazer isso aí. Então, as nossas preces, até um lembrete aqui da nossa casa espírita, né? Que nós, na hora da prece, possamos realmente estar compenetrados, que não seja só uma prece de lábios, né? Seja uma prece de coração, procurando uma ligação com o alto, sabendo da importância que é aquele momento em que a gente vai ser instrumento da espiritualidade. Devem-se evitar, que são hábitos do passista deve evitar, desregramento sexual, dispêndio excessivo de energia, ligações com espíritos vampirizadores que esse desregramento levaria, né? Mágoas excessivas e paixões, cultivar mágoa, aquilo acaba atrapalhando as energias da pessoa, né? A pessoa fica esgotada com aquilo, e o coração fica ruim, não se liga com o alto. Alimentos inadequados, fumo, alcoólicos, isso nem se fala, né? Fumo, beber, fumar. O médico passista não deve ter esses hábitos, certo? Não deve ter. Nem assim, socialmente. Não, eu acho que médico passista é bom para todo mundo, né, gente? Não é só médico passista, mas evitar essas coisas para o médico passista é fundamental. Desequilíbrio nervoso e inquietude. Ficar nervoso à toa, inquietar-se um pouca coisa, né? E também disciplina de horário. Tem que ter horário de começar e de terminar as tarefas. Então, isso aqui não é... Algumas coisas que são mais fáceis, evitar fumo, beber e tal, né? Mas desequilíbrio nervoso, tão comum, né, na gente... No dia a dia, a gente perder as estribeiras, ficar nervoso, é tão comum. Isso deve evitar, porque isso prejudica as energias daquele que vai dar passe e que os espíritos vão se utilizar dele, no chamado passe misto, né? Agora, a postura do receptor, ou seja, daquele que vai receber, que vai estar sentado recebendo o passe. Qual deve ser a postura dele? Aí Emmanuel, no livro segue: se pretende, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Façamos por merecer, colocamos-nos em condição, sintonizemos, né, com o alto, para que a gente possa receber essas vantagens que são de tanta importância para nós, né? Pretendemos guardar essas vantagens, que é ato sublime, chama o passe de ato sublime, purifica o sentimento, o raciocínio, o coração e o cérebro. Pontos positivos que asseguram receptividade, porque o André Luiz, lá no livro, capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele observa que algumas pessoas recebiam aquele influxo como se fosse uma chuva de fluidos benéficos e não os assimilava. Aquilo como que não penetrava-lhes o organismo. Então ele foi perguntar, mas por que está acontecendo isso, né? Os médios são os mesmos, fizeram oração, os benfeitores estão aqui, por quê? Por que acontece isso? Então, pontos que asseguram receptividade: fé robusta e sincera, recolhimento e respeito, esforço e merecimento. Aí a gente vê aquela figura da pessoa absorvendo as bênçãos, né? O passo recebido com fé irradia-se por todo o organismo.
Então, esses pontos são importantes para receber esse amparo. Fé robusta e sincera, confiança em Deus, recolhimento, saber que aquilo ali é um momento de respeito, em que a gente deve entrar concentrado, né? Um respeito não às pessoas humanas que estão ali, mas aos benfeitores, são veneráveis magnetizadores do mundo espiritual que vêm nos auxiliar. E que nós tenhamos também o esforço de merecer essas bênçãos, né? Porque se a gente também não fizer por merecer, lá tem um caso de 10ª vez, não sei se você já ouviu falar isso, porque estavam os benfeitores auxiliando. Aí chegou um caso lá e um dos magnetizadores foi lá no chefe e perguntou assim, queria a sua opinião sobre um caso de 10ª vez. 10ª vez? O que é isso, né? O André Luiz ficou curioso, né? O que é isso, 10ª vez? Aí eles falaram assim, olha, nós já auxiliamos essa pessoa aqui 10 vezes, mas ela não se emenda. Ela recebe as bênçãos aqui, chega lá fora e discute, briga, xinga, entra em confusão. Então aí o mentor falou assim, não, agora vocês têm, vamos dizer assim, liberdade apenas de aliviá-lo, mas deixa ele com problema para ele sofrer as consequências do que está fazendo e ver se emenda, né? Então tem isso também, está lá no livro, não estou inventando isso aqui não. Agora, os pontos negativos que provocam refratariedade, quer dizer, lá, os fluidos não penetram, né? A criatura descrente torna-se refratária à recepção do passe. O que provoca isso? Ironia, quer dizer, a pessoa descrente, fica fazendo troça, né? Piada, talvez, intimamente, daquilo, ridículo, acha que aquilo é ridículo. Descrença, quer dizer, não acredita, e dureza de coração. São pontos que provocam refratariedade, que impedem que a pessoa receba. E era isso que acontecia lá, que o Andréios notou isso, que as pessoas, e eles explicaram que era por isso, por causa de falta de fé, sobretudo. É necessário o estado de confiança. Aí, nos domínios da mediunidade, capítulo 17. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato, quer dizer, aquele que está ali para receber, né, apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Achei interessante essa palavra, tensão favorável. Magnetismo, né? Então, por isso, talvez a expressão tensão favorável. Essa tensão favorável para receber, ela decorre da fé que a pessoa tem. Então, por isso, Jesus, muito sabiamente, dizia assim, vai, meu filho, a tua fé te curou. É por isso, né? Porque é necessário ter essa fé. Bom, prosseguindo. Agora vamos falar técnicas. Quer dizer, técnicas. O que seriam técnicas do passe, né? Técnica, normalmente, é a maneira de fazer alguma coisa com maior facilidade, né? Então, as técnicas do magnetismo são complexas e variadas e, atualmente, na Terra, só pouquíssimos estudiosos estão aptos a utilizá-las. Então, os antigos magnetizadores, na época antes do Espiritismo, na época de Mesmer, muitos deles, continuadores de Mesmer, criaram muitas escolas com técnicas, da forma de movimentar as mãos, de tal forma, de tal jeito, por tantos minutos. Quer dizer, toda uma complexidade muito grande dessas técnicas, que elas divergem de, vamos dizer assim, de magnetizador para magnetizador, né? Então, nós não podemos nos preocupar, nós, passistas aqui, com essas técnicas, assim, de tal forma, tentando aprofundar nelas, porque nós não vamos nos perder. As técnicas no plano espiritual, porém, né, elas existem, são requisitos exigidos aos trabalhadores espirituais. A gente vê quando André Luiz narra os espíritos benfeitores atuando, inclusive nos passos espirituais, dados diretamente por eles, né, que eles têm técnicas para as mais variadas circunstâncias, certo? Cada tipo de pessoa que entra com um determinado tipo de doença, há uma técnica para se ajudá-lo, alijar dele alguma influência, alguma
algum fluido deletério que está no seu organismo. Então, é exigido, precisam revelar esses magnetizadores espirituais determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos técnicos especializados. E olha o que é mais difícil aqui, gente. Manter um padrão superior de elevação mental contínua. Aí eu ainda estava conversando lá em casa com a minha esposa. Falei, meu Deus, nós passistas aqui na Terra, do lado de lá, nós não tem condição de trabalhar. Sem chance de trabalhar, a não ser depois de fizer muito curso, né? Preparar e ter essa elevação mental contínua. Contínua. Aqui na Terra você oscila, né? Hora você está nervoso, outra hora você está bonzinho, outra hora você está com enfim. Manter esse padrão mental elevado assim não é fácil, né? E não é porque a gente vai desencarnar que de uma hora para outra nós vamos adquirir isso aqui. Então, quem é magnetizador aqui na Terra, ou quem é médio passista, melhor dizendo, aqui na Terra, não vá para o plano espiritual com a ilusão que vai ser médio passista lá. Poderá ser, mas vai precisar estudar muito, se preparar muito, né? Para poder atuar, né? Pelo menos isso é que eu penso, né, gente? As técnicas no plano material. Na esfera carnal, a boa vontade sincera, isso aqui é do André Luiz, no Missionário da Luz. Na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, em virtude da assistência prestada pelos benfeitores. Quer dizer, os médiuns aqui atuam sob o amparo de benfeitores. Então, esses benfeitores suprem as nossas deficiências, né? Prestado pelos benfeitores ao servidor humano ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Porque às vezes nós estamos apenas naquele começo, né? Para começar a boa vontade, procurando estudar, querendo e tal, mas é muito pouco, né? Em técnicas, então, como pensar em técnicas? Os espíritos atuavam, as técnicas deles, às vezes viam que estava lá no perispírito da pessoa, aquela mancha fluídica lá, que foi criada por uma discussão que ele teve e tal, eles iam lá, aplicavam certas técnicas para retirar aquilo. Agora, nós aqui, nós não estamos vendo nada. As pessoas que entram aqui para tomar passe, nós não sabemos se tem essa ou aquela enfermidade, né? Então, não tem como aplicar técnica aqui. Movimento das mãos, mas isso é tão comum falar em passe, movimento das mãos, né? Então, nós, os encarnados, quase nada sabemos quanto à significação dos movimentos das mãos na transmissão dos passes, sendo aconselhável deixar por conta deles os técnicos competentes a utilização dos fluidos. Essa é a informação da dona Marlene Nobre no seu livro O Passo como Cura Magnética. Evidentemente que existem livros ensinando certas técnicas de passe, fala assim, passe longitudinal, passe de doação, passe dispersivo, passe rotatório, tem isso, né? Mas eu estou trazendo aqui uma opinião dessa médica que ela fala que aqui a gente quase não sabe nisso, é melhor deixar por conta deles, porque senão a gente acaba se complicando, né? É evidente que você vai dar passe numa pessoa doente, um familiar seu, uma pessoa seu amigo, você sabe que ele está com uma enfermidade em determinado local do corpo, você conhece a situação dele. De repente você tem uma intuição de movimentar as mãos naquela região. Então, isso é outra coisa, certo? Isso é outra coisa, isso pode acontecer. Não é que alguém que esteja fazendo isso está fazendo coisa errada, não. Então, nada absoluto, né? Serviço de passe em massa na casa espírita, o que acontece aqui. Sempre que a casa espírita mantém um serviço de passe à disposição dos seus frequentadores, é recomendável que se adote certa padronização com respeito à sistemática em uso pelos seus passistas. Então, essa padronização é necessária, porque se alguém for aqui, não vou aplicar passe longitudinal, então eu vou fazer isso com as mãos, o outro vai fazer um passe rotatório, enfim, vira uma confusão na cama de passe, certo?
Então tem que realmente ter uma padronização. E qual que é a padronização do Centro Espírita Joana d'Arc? A padronização adotada em nossa casa espírita Joana d'Arc é o uso da técnica mais comum e mais simples, mais universal de se aplicar o passe, a simples imposição das mãos. Essa é a padronização que nós adotamos aqui nas nossas câmaras de passe. Não estou falando que alguém que vai visitar um doente, às vezes não faz até ter intuição de movimentar as mãos por essa ou por aquela razão. Mas essa padronização aqui é criada há muito tempo, chegou-se a essa conclusão que é melhor assim, a simples imposição das mãos. Agora, como aplicar o passe? É a pergunta que se faz, né? Aí o passe é uma transmissão de uma força psíquica e espiritual dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então não precisa tocar no paciente, certo? Isso não é conveniente nas casas espíritas, que lidamos com as pessoas, entram ali, que a gente não conhece essas pessoas, que a gente deva tocar nas pessoas. Agora, se você é seu filho, que você está dando passo lá na sua casa, se você quiser tocar nele no lugar que ele está sentindo a dor, é outros que é. Não há nada de ruim nisso. As mães às vezes fazem isso quando a criança cai, machuca, né? Vai lá, passa a mão e passou bem, tal coisa. Então, nada é assim também taxativo, né? Mas aqui nas nossas passes não se deve tocar por razões óbvias, né? Não pode estar tocando nos outros. Na aplicação de passe não se faz preciso coisas que na época que eu entrei no espiritismo tinha muito, que era gesticulação violenta, quer dizer, a pessoa ficava fazendo gesticulação, respiração ofegante, começava a ficar assim, bocejando, como se aquilo fosse alguma coisa necessária, bocejando, abrindo boca, esfregando as mãos, né? Vai aplicar o passe, fica assim, fazendo assim, estalar dedo, fazendo assim, ó. Tirar o sapato. Ah, mas tem isso? Tem, gente. Tem gente que faz isso. Tira o sapato, que acha que precisa ter um contato com a terra. Estender as mãos para o alto, como esperar os fluidos cair, em vez de pensar que os fluidos vêm pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Né? E nem roupas especiais, quer dizer, os médicos passistas não precisam vestir de branco, por exemplo. Antigamente, na época que eu comecei no espiritismo, tinha essas coisas, viu? Os passistas vestiam tudo de branco como se fosse médico ou enfermeiro. Para quê? Não há necessidade disso, não há nenhuma razão e porquê disso. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Cedulhão André Luiz no livro Conduta Espírita. É tudo simples. A imposição das mãos basta. Não precisa bocejo, tirar sapato, esfregar as mãos, estalar dedo. Isso tudo é superstição, viu, gente? Manifestações mediúnicas durante o passe, do receptor, daquele que vai tomar passe. Interromper essas manifestações mediúnicas no horário de transmissão do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência, do livro Conduta Espírita. Quer dizer, não é adequado você estar dando cordas para que haja manifestações mediúnicas. Ah, mas não acontece? Já aconteceu? Já. A pessoa entra desequilibrada, às vezes o espírito, vamos dizer assim, incorpora, usando a palavra mais comum, lá dentro, mas nessa hora você não pode dar, você tem que chamar pessoas, tem alguém que conhece ela, qual que é o nome dela? Chama fulano, ó, desperta, aqui não é hora para isso, pede o espírito que está comunicando, por favor, meu irmão, vem em tal dia, em tal horário, nós temos muito prazer de receber, mas aqui não é o momento. Então, deve-se evitar isso por parte daquele que é o receptor. E do passista, isso aqui é uma coisa importante, do livro da Sueli Calda Schubert, outra grande vulto do espiritismo brasileiro. Para que se realize a conjugação dos fluidos do plano espiritual com os do médium, ressaltamos não ser necessário que este receba o espírito que vem cooperar. Então, não é preciso incorporar. O passo não vai ter mais valor porque é feito, o médium está incorporado. Não há necessidade disso, né? A ação mediúnica, isso aqui do nosso regimento interno, do passe aqui do centro, viu, gente? A ação mediúnica de incorporação diante de pessoas despreparadas, que às vezes nem espíritas são, e até crianças, serve apenas para alimentar superstições
e criar falsas expectativas sobre a verdadeira ação do passe. Então, não precisa estar incorporado. Isso, às vezes, alimenta a superstição. Mas eu vou naquele centro porque o médium lá está incorporado, o espírito fala com a gente, e dá pitaco na vida da gente, né? Isso é tudo falso. Não tem necessidade disso. O valor do passe não está nisso. O médium está incorporado. Inconvenientes a ser evitado do receptor. Petição de passe todos os dias sem necessidade real. Mania. Tomar passe todo dia. Vicia. O passista maníaco, né, de tomar passe. Do passista, fazer revelação de evidências é importante. Dar orientação espiritual aos receptores durante a transmissão do passe. Essas orientações, se forem o caso, elas devem ser dadas no trabalho de assistência fraterna, de orientação que a casa possa ter, mas não no momento do passe você ficar... Às vezes o médium até vê alguma coisa, mas você ir lá e ficar falando para a pessoa, tem isso, tem aquilo, tem esse espírito aqui, eu vi isso. Isso não é conveniente de forma alguma, nem necessário. E aqui, nós estamos chegando, o tempo está vencendo ali, vamos só apenas 3 slides finais, que são as reflexões finais que eu busquei no livro da dona Marlene Nobre, que é O Futuro da Humanidade. Na introdução desse livro dela, que é um livro muito bom também, ela diz assim, na Era Nova, viveremos um tempo em que os seres humanos fornecerão rotineiramente suas forças radiantes em favor uns dos outros, com resultados extraordinários, sob a monitoração da ciência. Esses fatos já estão sendo estudados pela ciência, nas universidades, às vezes com outros nomes, mas isso está cada vez mais penetrando os meios universitários. Então, por isso que ela fala, ela é uma médica, fundadora das Alianças dos Países Espíritas do Brasil e de diversas cidades, inclusive uma aliança municipal, aliança médica internacional também, que ela fundou, um grande empenho, dificuldade. Então ela está dizendo, nesta era nova, viveremos um tempo em que todos os seres humanos fornecerão rotineiramente suas forças em favor dos outros, com resultados extraordinários. Os caminhos do porvir, palmilharemos então o início das largas e luminosas avenidas do progresso espiritual na crosta terrestre, sobretudo na área da saúde, construídos a partir das revelações sábias e amorosas dos mentores espirituais. E, finalmente, o sublime doador. Desvendaremos, então, com mais propriedade, o valor dessa virtude curativa que teve em nosso Senhor Jesus Cristo, o seu maior e mais sublime doador. Que venham esses tempos novos, né? Que possamos, por enquanto, pelo menos sonhar com esses dias gloriosos de por vir. E que as bênçãos de Jesus amparem os nossos irmãos, hoje, agora e sempre. Nós agradecemos pela atenção e convidamos a todos que quiserem a participarem do estudo que será iniciado amanhã. São apenas 30 inscrições, mas ainda tem algumas. Então, muito obrigado.